Fala pessoal, aqui é o Ale Saito, sou fundador da Educa Negócios e nesse vídeo eu vou falar as principais diferenças entre o analista de negócios de uma consultoria estratégica e o analista de negócios da indústria tradicional, aquele que faz análises para a própria empresa em que ele trabalha e não para um cliente externo, como na consultoria. Bom, se você não me conhece, eu comecei minha carreira como estagiário em uma consultoria estratégica, depois eu evoluí para analista de negócios nessa consultoria e aí depois eu comecei a trabalhar numa multinacional do varejo como analista de negócios sênior. Então aqui vai a minha visão comparando esses dois tipos de indústrias diferentes, tá? E obviamente vai ser sobre as minhas experiências, tá? Então podem ser que tenha consultorias e outras indústrias que tenham experiências um pouco diferentes. Mas no geral, o que eu vou falar costuma acontecer ali no mercado, né? Eu também já conversei com alguns colegas que trabalharam nesses dois tipos de indústria e essa é um pouco da visão que eu tenho para dar para vocês nesse vídeo. Primeiro vamos começar com uma contextualização. Para você que não conhece como que funciona uma consultoria estratégica, basicamente é aquela empresa em que é chamada por um cliente, e esse cliente, que é uma empresa também, né, ele vai ter algum problema estratégico para resolver. Então, por exemplo, a empresa ela quer expandir para novos mercados, mas não sabe qual mercado que vai ser mais lucrativo para ela. Ou ela quer lançar um novo produto nesse mercado, mas não sabe qual produto é melhor. Ou ela quer fazer uma expansão internacional. Então, normalmente, ela vai chegar com esse problema estratégico e a consultoria estratégica vai lá, faz uma proposta para mostrar a metodologia dela, né, e como que ela pode ajudar. E aí, uma vez que o cliente ele aceita essa proposta, a consultoria ela monta um time para esse projeto e faz diversas análises, fazendo uma varredura ali de informações do mercado, da própria empresa, do cliente, para então entregar um plano estratégico para essa empresa. Algumas consultorias estratégicas só vão parar até o plano estratégico e outras consultorias vão acabar também cuidando da parte da implementação desse plano. Mas uma consultoria estratégica tradicional, ela vai só parar até a parte desse plano. Esses projetos de consultoria estratégica, né, eles costumam durar desde algumas semanas, se for um projeto mais rápido, até alguns meses. Podem ter projetos que duram 4, 6 meses, até 1 ano ou mais do que isso, dependendo da complexidade do projeto e se no caso vai ter essa implementação. Já se a gente for olhar para a indústria tradicional, existem dois modelos principais que um analista de negócios ele pode trabalhar. O primeiro modelo é o modelo descentralizado. Então, existe um analista de negócios que é alocado dentro de uma área funcional, ele vai fazer análise somente para essa área. Então, por exemplo, o analista de negócios de marketing, ele vai fazer análises só para a área de marketing. O analista de negócios do financeiro vai fazer análises só para o financeiro. Já no modelo centralizado, normalmente você vai ter um time de analistas de negócios mais generalistas e esse time ele vai servir as outras áreas do negócio. Então, é como se fosse uma espécie de consultoria interna dentro da empresa. Então, esse pool de analistas, ele pode fazer análises para o marketing, aí então vai lá o marketing, faz uma requisição para eles, eles fazem análise e entrega para o marketing. Aí outra área, a área de qualidade, pode também chegar com uma requisição, eles fazem as análises e entregam para essa área. Então, existem esses dois modelos. Esse daqui, centralizado, ele se assemelha um pouco mais com uma consultoria, né? Que os clientes seriam as próprias áreas internas. E o descentralizado seria que eu vejo mais, né? O mais tradicional, que você vai ter um analista alocado dentro de cada área funcional da empresa. Então, com base nesse contexto, né? E até falando um pouco de mim, eu trabalhei mais no modelo descentralizado. Teve uma época que a empresa ela quis centralizar, mas depois ela voltou a descentralizar. Então, vou falar um pouco mais dessa experiência, né? Que é o que seria mais diferente comparado com a consultoria. Mas antes de eu falar aqui as principais diferenças entre esses dois modelos, se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para receber mais recomendações de vídeos como esse, e também deixar um like aqui no vídeo e ativar o sino das notificações para você não perder nenhuma novidade que eu soltar aqui no canal. Bom, vamos agora aqui para as principais diferenças entre o analista de negócios de uma consultoria estratégica e o analista de negócios da indústria tradicional. Na consultoria estratégica, normalmente você vai fazer análises que são mais focadas, né, para um projeto específico, com começo, meio e fim. Então você entra ali para aquele projeto, faz várias análises, depois você vai parar e ir para uma outra empresa, para uma outra análise. Então normalmente é um projeto que ele vai ter ali um tempo bem delimitado, né, um prazo até que relativamente curto, e normalmente a nível mais estratégico. Agora, se você comparar com um analista de negócios de uma indústria tradicional, ele normalmente vai fazer análises mais contínuas. Então, para melhoria contínua, né, aquele projeto não vai acabar rápido, então ele pode
fazendo análises, por exemplo, para um processo específico da empresa, tá? E aí é outra diferença, né? Normalmente, a não ser que você seja um analista de negócios da área de planejamento estratégico, se você for para outras áreas, você vai fazer para um processo específico daquela área. Então, ao invés de fazer, por exemplo, uma análise de habilidade de produto, de estudo de mercado, né, para novos negócios, você vai fazer uma análise para saber por que as vendas daquele produto caíram naquela semana. Então, normalmente são análises mais específicas e análises mais contínuas, né, que você vai melhorando aos poucos, né, sempre otimizando aquele processo que você está analisando, diferente da consultoria, que é um projeto com começo, meio e fim. E aí, como as consultorias estratégicas, elas lidam com a parte mais estratégica, então os frameworks que eu costumava trabalhar eram mais voltados para a estratégia. Então, 5 forças de Porter, Business Model Canvas, então todos esses frameworks mais estratégicos eram mais comuns nas minhas análises. Agora, no ambiente de análise de negócios numa indústria tradicional, eu trabalhava com frameworks mais específicos do setor que eu estava atuando. Então, no setor de marketing ou no setor comercial, né, era mais específico para aquele trabalho, para aquela análise que eu estava realizando. Uma outra diferença entre esses dois modelos de empresa é que na consultoria costumava ser um ritmo muito mais dinâmico. Por quê? Porque você ficava com um time alocado para um determinado cliente numa determinada indústria e depois de alguns meses você já mudava de time, mudava de cliente e mudava de indústria. Então você toda hora tá trocando de indústria, tá trocando de cliente, tá trocando de time, pode até trocar de cidade, trocar de país, dependendo se o seu projeto ele for, se o cliente ele for de outra região, né? Já numa indústria tradicional, você acaba ficando sempre com o mesmo time, a não ser que você faça em modelos de sprint, né, metodologia ágil, né, para você mudar um pouco o time, mas você acabava sempre ficando com o mesmo time e acaba ficando o mesmo cliente, né, porque justamente a sua própria empresa, né, vai ser seu cliente, né, para quem você vai servir as análises, então acaba ficando uma coisa menos dinâmica, né, e menos, como eu posso dizer, né, com menos pressão, até porque os projetos de consultoria, normalmente eles têm um prazo muito curto, então a pressão é muito grande para você dar uma entrega de alta qualidade. Agora, na indústria tradicional, né, você normalmente não vai ter uns projetos tão assim enfileirados um no outro, né, pode ter umas análises mais contínuas, alguns projetos mais contínuos que você vai fazendo, e aí os prazos normalmente, tá, não vão ser tão curtos como de consultoria estratégica, então acaba não sendo tanta pressão assim. E aí, por conta dessa dinâmica das consultorias, imagina só, né? Você estava num cliente que era, por exemplo, da indústria química, e aí o próximo projeto você vai entrar para um cliente do varejo de moda e uma indústria completamente diferente. Então você tem que fazer uma imersão, tirar a cabeça de uma indústria e colocar a cabeça em outra indústria, e você tem que estudar toda ela, como que funciona não só essa indústria nova que você está entrando no projeto, como também como é que funciona o próprio cliente que você está analisando, tá? Então, isso acaba tendo que criar um trabalho maior em cada início de projeto, né? Você passa por uma curva de aprendizado muito rápida, né? Você tem muitas análises para fazer e você tem muito aprendizado, né, para você conseguir fazer essa imersão, mas em compensação você acaba aprendendo bastante, né? Já numa empresa tradicional, numa indústria tradicional, no começo vai ser um pouco mais complicado para você pegar o esquema, né, como é que funciona na indústria, mas depois de um tempo você já vai acostumar, né, você já vai entender um pouco mais da indústria e também já vai entender melhor os processos, como que funciona dentro da empresa. Outro ponto interessante que vale dessa comparação é que quando você está numa consultoria estratégica, o seu foco é 100% no cliente externo. E normalmente esses clientes externos você vai conversar com a alta diretoria, porque justamente são projetos estratégicos. Agora, quando você está numa indústria tradicional, o seu foco é o cliente interno, que justamente seria a própria empresa que você está servindo, tá? E aí, por conta dessa dinâmica, dessa diferença de foco, acaba tendo algumas diferenças na maneira como você faz as análises, né? E até no nível de detalhes que você dá para elas. Então, por exemplo, imagina só, se o seu foco é direto para um cliente, né? Então, uma pessoa externa, e você está focando na alta diretoria, normalmente quando a gente estava na consultoria estratégica, a gente tinha que fazer um trabalho com muita riqueza de detalhes e também num nível muito alto de qualidade. Porque justamente na consultoria, né, o produto final que você entrega é um deck de slides, um deck de PowerPoint.
Então, aquela apresentação, ela tinha que estar muito bem feita, com muitos detalhes, sabe? Muito bem encaixada, né? Tudo assim, milimetricamente. Até a gente. Eu lembro que a gente olhava na consultoria, né? Se de um slide para o outro não tinha uma letra que estava fora do formato, que não estava ali mexendo. Então, esse nível de detalhe, assim, era muito, muito assim, milimétrico que a gente tomava. Agora, na indústria tradicional, como as entregas normalmente é para uma pessoa interna ali da empresa, né? Eu vejo até que às vezes era comum você simplesmente pegar uma análise e mostrar no próprio Excel, ou você mostrar ali, abrir um dashboard e comentar ali com a gerência. Então, às vezes não tinha esse nível de detalhe tão grande na apresentação, tá? E aí tem os prós e os contras disso, né? Porque na consultoria você acaba tendo esse nível ali maior, né, de entrega, mas em compensação demorava mais para você fazer entrega, né? Agora, na indústria tradicional, normalmente, poderia fazer uma entrega um pouco mais prática, né? Não tanto com nível de detalhe, mas mais prática na hora de você fazer as suas apresentações. Só que o outro ponto que vale comentar também dessa diferença é que, como na consultoria você acabava apresentando para a alta diretoria, então desde cedo, desde quando eu era estagiário, eu acabava sendo exposto para esse nível hierárquico das empresas, né? De falar com diretores, falar com CEO, CFO, conselheiros. Já na indústria tradicional, assim, tudo bem que eu entrei como analista de negócio sênior, então eu tinha contato com os diretores, mas eu acredito que, até vendo, né, estagiários para analistas, né, ou quando você está começando a carreira, eles dificilmente vão ter essa exposição logo cedo para alta diretoria. Então eu vejo que em consultoria normalmente, né, tende a ser essa responsabilidade maior de já apresentar direto para o time executivo, né, mas você também acaba aprendendo um pouco mais, né, você se força a no começo já falar diretamente com o time executivo. Uma outra coisa interessante, que aí eu não sei se é tanto particular da minha experiência, mas eu acredito que faz sentido nessa para outras pessoas também, é que na consultoria eu não era muito habituado a fazer buscas, né, em bancos de dados internos da empresa, porque justamente as coletas de dados internos da empresa eu pedia para o cliente. Então eu pedia ali uma base de dados de tal e tal forma, o cliente ia lá, o analista do cliente, né, ele gerava essa base e dava para mim, e eu trabalhava em cima dela. Agora, quando eu fui trabalhar na indústria, né, como analista de negócios, eu mesmo tinha que fazer essa busca no banco de dados e poder pegar esses dados para poder trabalhar, né? Então eu tive que aprender SQL, por exemplo, para poder fazer as queries e fazer essas buscas para fazer minhas análises, né? Eu sei que algumas empresas, algumas indústrias, você vai ter um time de analistas, um time de BI, que pode fazer essas queries para você trabalhar com esses dados, né? Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes você entrando como analista de negócios de uma empresa tradicional na indústria, você vai ter que acabar mexendo com esse tipo de ferramenta também. Um outro ponto que eu observava bastante, e isso é muito por conta do processo seletivo diferente desses dois tipos de indústrias, tá? O processo seletivo de uma consultoria estratégica é muito rígido o que eles fazem do processo, né? A exigência que eles colocam para o candidato saber estruturar bem um problema complexo de negócio. Então, normalmente tem as entrevistas de case, né? E nessas entrevistas, eles elevam muito a régua para problemas complexos, né? E eles exigem bastante essa capacidade dos candidatos. Então, por conta disso, eu percebia, né, que o pessoal de consultoria, ele tendia a ter uma facilidade maior em fazer essa estruturação de problemas complexos de indústrias diferentes. Até porque está acostumado com essa dinâmica, né, de sair de um cliente, um tipo de problema, para ir para outro cliente com outro tipo de problema. Agora, quando eu olhava para outros analistas da indústria tradicional, eu via que nem sempre o pessoal tinha essa facilidade de estruturação para problemas complexos de negócio, tá? Até porque normalmente não era exigido, né? Pode até ser que tenha avaliação de case na indústria tradicional, né? Mas normalmente os cases eram um pouco mais fáceis comparado com a indústria de consultoria estratégica. Então não via tanto esse rigor ou esse nível de estruturação como eu via com o pessoal de consultoria. É claro que vão ter exceções, né? Podem ter analistas que vão ter essa visão de estruturação complexa muito bem aguçada, tá? Mas não era uma regra que eu observava, pelo menos nas empresas que eu olhei. E por último, uma diferença que eu vi bastante entre esses dois tipos de indústria é que em consultoria a gente normalmente acaba entregando o projeto, o plano estratégico, e aí para por aí. Agora, quando você está numa empresa, alocado nela, né, você sabe o dia a dia dela, você vive os processos, você vive a rotina. Então, você tem muito mais riqueza
de detalhes do processo, do que funciona na prática e o que não funciona na prática. Inclusive, até isso é uma das grandes críticas que o pessoal costuma ter de consultoria estratégica, que é porque o pessoal chega de fora, né, faz várias análises com essa visão de fora, e claro, isso pode ter um ponto positivo, né, porque você traz uma visão externa, menos enviesada, só que às vezes o pessoal que chega de fora não tem muito o tato do que funciona ou que não funciona no dia a dia da empresa. Então, já aconteceram casos de empresas que receberem o plano estratégico e aí coloca para o time interno operacionalizar, implementar aquilo, só que eles veem que na prática não funciona bem assim, ou que já estava sendo feito alguma coisa parecida com aquilo, porque os consultores eles não vão ter essa visão ali do dia a dia, da rotina, do que funciona na empresa, como os próprios funcionários têm dentro de uma empresa, né? Então isso acaba sendo até um ponto negativo de consultoria, não vai ter esse aprofundamento da rotina e de ver o que funciona na prática e o que não funciona na prática, né? Um plano ali que você dá no Excel, no PowerPoint, que a gente fala, né? Essas ferramentas aceitam tudo que você colocar. Agora vai ver o que realmente funciona na prática. Então, por isso, até quando você entrega um projeto de consultoria, você tem que entender muito bem a realidade do seu cliente, porque senão esse projeto não vai conseguir ser implementado. Bom, então como vocês puderam ver, nesses dois estilos, né, de analista de negócios, por mais que sejam o mesmo cargo, né, a dinâmica é muito diferente dos dois, alguns com mais vantagens e desvantagens, né, mas também vai muito do estilo que você tem, tá? Se você quer uma coisa de aprofundar mais na empresa, entender mais as rotinas, né, fazer melhorias mais contínuas dentro dela, você pode optar por ser um analista de negócio de uma indústria. Agora, se você quer um movimento mais dinâmico, trocando de cliente, trocando de indústria, com projetos com mais pressão, mas também que você vai ter uma curva de aprendizado alta e uma alta exposição para alta diretoria, aí você pode optar por ser um analista de negócios de uma consultoria estratégica. Espero que esse vídeo ele tenha esclarecido um pouco para vocês da diferença, né? Comenta aqui embaixo o que você achou dele, se você atua até como analista, né, em alguma dessas duas indústrias, se você tem uma opinião, alguma opinião diferente, ou se você concorda com o que eu falei, né? Uma curiosidade, esse tema desse vídeo aqui foi sugestão de um dos inscritos que colocou num dos comentários aqui no YouTube. Então, se você tiver sugestão de algum outro vídeo, algum tema que você queira saber, é só colocar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Vou ficando por aqui, um abraço pra você e até o nosso próximo vídeo.